E aí, galera, tudo bem? Estamos começando aqui mais um episódio do No Stress Podcast, o podcast que está aqui para falar sobre estresse, equilíbrio, empreendedorismo e também resultados, tá? Toda semana com um convidado muito especial. E hoje nós temos aqui um convidado muito bacana, que é o Ivanilton Lopes. Muito obrigado, Ivanilton, por participar aqui do nosso podcast de hoje. Eu que agradeço, Flávio, o convite. Muito obrigado. Show de bola. Bom, o Ivanilton é autor, empreendedor, ele tem aí uma longa história sobre transformação de pessoas, resultados incríveis com as coisas que ele escreve. E a gente vai bater um papo muito bacana sobre tudo isso daí. Eu quero saber muita coisa, Ivanilton, da sua história, dos métodos que você criou, dos livros, inclusive. E aí seria legal até você começar falando sobre esses últimos projetos, né? O que você tem feito atualmente. E aí depois a gente passeia um pouco para um pouco mais da sua história. Bom, vamos lá. Olha, eu tenho assim, gosto de dizer, né, Flávio, que eu tenho como missão, eu ganhei isso e fui descobrindo, porque missão não é assim, né? Nasce e fala, você vai ser isso. O médico dá um tapinha no bumbum e fala, você vai ser aquilo. Não é assim que funciona, não, né? E é engraçado que às vezes a pessoa fala assim, acha a sua missão. Aí você passa 2 horas tentando achar, você escreve e depois você vê que não é, né? Não é, exatamente, porque é uma mescla. É construído. É construção. Exatamente. A nossa vida é construção, a nossa essência ela é construção, né? E aí o que acontece? A minha linha principal, e é aquilo que eu amo fazer, é transformar pessoas, ou seja, são projetos que vão levar as pessoas a identificar aquilo que elas têm de mais precioso na sua vida, no seu coração, e para que elas possam continuar caminhando, né? Então são todos os projetos no qual eu faço, ou 95%, são projetos voltados à transformação de pessoas. Tem uma linha muito grande, muito forte, que é voltada à liderança. Tá. Liderança. Então são projetos mais in company, e tem saído alguns projetos extra in company, em decorrência das pessoas verem os resultados, entenderem, e elas falam assim, poxa, eu quero levar isso para as pessoas que eu conheço, né? Então elas têm saído projetos extra in company, extra indústria, extra empresa, aberto ao público. E a questão dos livros, que eu amo escrever, como eu te disse, e tantas outras coisas mais aí. Então, vamos falar de tudo isso daí, eu acho que vai ser um papo muito bacana. Você tem feito esses treinamentos em company, então você vai lá nas empresas e, sei lá, junta as pessoas, geralmente os líderes, e começa a fazer essa transformação. Exatamente. Isso é feito assim, de maneira, hoje em dia, está presencial, está mais online, como é que Bacana. O que acontece? As empresas, a liderança primeiro começa assim. Tem pessoas que falam assim, aquele ali já nasceu líder. Não existe isso. O nosso perfil, a nossa personalidade, em decorrência da maneira na qual ela é formada, vai trazendo em nós especificidades, vai trazendo em nós características que um vai ter que fazer menos esforço e o outro mais esforço para liderar. Mas é um processo em que a gente desenvolve. E quando as pessoas elas recebem essa posição de líder numa empresa, seja qualquer posto, uma direção, uma gerência, uma coordenação, geralmente ela vem em decorrência de uma oportunidade que é para ontem. Ou seja, você tem que assumir, olha, tem uma oportunidade para você, é aqui assim, e aí o seu gestor já faz a primeira mentira. Eu vou estar sempre com você, o que é mentira não vai estar. E você não pode falar assim, não, eu vou treinar para ser líder, daqui a um mês eu te falo. É isso aí. Não dá. Esquece. Né? Ou você vai ou você vai. E até porque eu fui aprendendo uma coisa com a vida que é a seguinte, quando você entender que você está preparado para aquilo, já é hora de se assumir um outro desafio. Ou se você já não tem, no teu processo atual, na tua vida atual, um desafio onde você tem que parar, pensar, ir para lá ou para cá, já está na hora de se assumir um outro ponto. Enfim, então, o que a indústria faz? Eu fiquei na indústria há muitos anos. Você tinha posições de liderança? De liderança nas indústrias. Saí disso. Quanto tempo você ficou nesse ramo? 18 anos eu fiquei na indústria. Com cargos, liderança? Tudo. Sou engenheiro de formação, geri um time multidisciplinar no Brasil e na América Latina, e aí a vida vai ensinando muitas coisas, não tinha muitas coisas prontas. E quando você assume uma posição dessa ou outra, tem muitos e muitos fatores que você leva em consideração para você formar a sua liderança. Tem seu processo familiar de vivência, que você traz, são as suas raízes. Tem o seu processo da escola, tem o seu processo do meio que você convive, a cultura que você sente, tem aquilo que você busca, tem os seus ex-gestores que você traz como referência positiva ou negativa. Sim. Isso eu quero ser dessa maneira, isso eu não quero ser. E tem aquilo que você acredita. Então é um projeto chamado Academia de Liderança que ele vem para sacudir as estruturas. E ele só dá certo, Flávio. Aliás, ele só tem dado certo nos últimos 5, 6 anos. Eu digo certo por quê? Porque nós temos ele em BH, nós fechamos,
2 turmas na Bahia, em São Paulo, fizemos uma turma em 2019 no Peru, antes da pandemia. Então só tem dado certo e trazido os resultados, porque primeiro a gente enxerga que quem está lá não é o gestor, é um ser humano. Entendi. Tem uma mãe ali sentada, um pai, um filho, uma filha, um esposo, uma esposa, depois tem o líder. Então é um programa muito humanizado, ele tem muito foco de cuidar das pessoas. E aí a gente desenvolve um projeto ao longo de 6 meses. Você tem uma ideia, no intervalo desses 6 meses, entre os módulos onde ele recebe as informações, os métodos, os processos, porque não tem nada, não é essa questão de motivação. Motivação é uma consequência daquilo que você se motiva. A pessoa vai aprender um monte de coisa nova. Exatamente. E vai ficar motivada, às vezes, até a fazer. Exatamente. Do jeito dela. Né? Exatamente. É ferramenta. É ferramenta. Porque não tem como você dar uma receita para todo mundo. Não existe. Cada ser humano é único. E é aí que vem um processo de transformação. Entre um módulo e outro, eles são presenciais já, tem todos os protocolos, exame, um monte de coisas. Eles recebem uma mentoria única comigo. Entre um módulo e outro, porque aí o trabalhador dele. O ser humano precisa ser trabalhado cada dor. E eu digo assim, que sempre do nosso lado tem uma alma gritando por socorro. Amo falar sobre isso, por quê? Porque tem, e as pessoas não vão falar. Não vão falar. Cara, olha que interessante. Eu dei uma palestra ontem, né, e tem a ver com o tema, né, de estresse, prevenção de suicídio. E eu falei que a gente tem que valorizar mais a vida do que prevenir o suicídio. Claro que uma coisa está ligada à outra, né? E aí, exatamente isso que eu falei, que quando as pessoas vêm no meu consultório, por exemplo, elas gritam, né? Elas falam aquilo que está doendo da maneira mais intensa, exatamente. E aí eu falei, gente, às vezes a pessoa que está do seu lado, na sua empresa, ela não vai te falar. Exatamente. Mas você pode, né, e a ideia, inclusive, era treinar essas pessoas para falar assim, olha, tente ter um olhar um pouco diferente para ela. Você vai saber. Sabe quando você olha para a pessoa e pensa, você não fala, mas você pensa, putz, acho que ela não está muito bem. Fala com ela. Exatamente. Sabe? E aí, acho que foi de encontro exatamente isso que você falou. Fala com ela alguma coisa. Ah, mas eu não sei falar. Lógico que não. Pô, eu demorei anos e anos para saber falar. É muito delicado. Mas fala um oi, cara. Estende a mão. Mas qual que é um grande problema que eu tenho visto, Flávio, nesse sentido que você está dizendo? Tem algo assim muito especial. As pessoas têm entregado para as pessoas aquilo que sobra. Se eu entregar para minha esposa o tempo que sobra, eu vou ter o que sobra. Não porque ela é maldosa ou vingativa, porque a vida é assim. Eu tenho um filho de 7 anos que se chama Breno. Se eu entregar para ele o tempo que sobra, ele não vai conseguir entregar o melhor que ele tem. Ele vai me entregar o que sobra. Então, se eu entrego migalhas, eu vou receber migalhas. A vida é assim. Não é que Deus é assim, mas a vida é assim. Porque é a maneira na qual você se entrega, porque tudo é de dentro para fora, nada de fora para dentro. E por que eu estou dizendo isso? Porque as pessoas estão entregando para as outras o tempo que sobra. O tempo que sobra. As pessoas não leem mensagens de WhatsApp. O estresse é tão grande, as coisas são tão grandes. Você manda um texto de 7 linhas, a pessoa fala, ok. E sendo que ela tinha uma pergunta, que era para falar sim ou não, você vai ou não vai, não era um ok, entendeu? Então é o seguinte, mas eu não sei falar, as pessoas se escondem atrás disso. Ei, o que as pessoas estão precisando é disso e disso, e não é disso. É escutar mais e falar menos. É dizer o seguinte, Flávio, como está esse coração? Sem armas, estou aqui, quero te ouvir. Como que está esse coração? Fala comigo. Porque é muito fácil, muitas vezes, você falar com alguém, Flávio, que você convive muito, que você sabe pelos jeitos e trejeitos, o olhar, que se a pessoa está meio cabisbaixa ou não está. Mas muitas pessoas, a gente consegue ter isso, algumas pessoas são sensitivas, têm sensibilidade, ok. Sim, exatamente. Ok. Mas na prática, você consegue saber isso muito mais de que você tem uma convivência. Mas muitas pessoas você não tem a convivência, mas você pode ser luz para alguém. E você pode dizer, e você pode ser sim alguém para retirar esse estresse emocional, que é o estresse mais dolorido que tem. Se eu estou com uma dor aqui ou lá, faço uma atividade com um fisioterapeuta ou com algum outro profissional, ele tira uma dor. Mas a emocional, o estresse, o motivo pelo qual um dos que nós estamos aqui, todos nós podemos fazer algo. É claro que tem os profissionais, tem as técnicas, não desrespeitamos isso. Mas a questão é o seguinte, eu posso chegar a alguém e dizer o seguinte, tem algo que eu posso fazer por você agora? Às vezes a minha esposa liga no meio do dia e fala assim, eu não vou falar o nome que ela me chama aqui, né, porque, né, às vezes é Cauã, é Cauã Raymond, mas um corte, hein? Brincadeira, e ela fala Cortes do podcast. E ela fala o seguinte pra mim, Ivanilton, tem alguma coisa que eu posso fazer pra você agora aqui?
Eu falo, não, tá tudo certo, tá tudo bem. Isso não tem preço. É. O que às vezes eu tô precisando na hora, ela não vai poder fazer. Uhum. Mas é o ato, é a ligação, é a chamada, é você parar 20 segundos, 30 segundos e você fala não, o seguinte, e às vezes é uma mensagem. Eu não tô todos os dias até o final do dia no consultório, porque eu quero sempre chegar, né, pelo menos 3 vezes por semana para ficar com a minha filha. Claro. Eu fico com ela, eu começo o dia com ela e termino o dia dela com ela, né? Então, assim, é muito interessante. É o que você falou, cara, tem que dedicar um tempo de qualidade, não só o final. Então, alguns dias também no almoço eu vou lá, faço questão de estar com a família e tal. E aí tem alguns dias que nem ontem, o consultório estava muito cheio, então foi até um pouco mais tarde e tal. E aí eu sei que 6 horas mais ou menos, a minha esposa pega ela, dá o jantar, dá o banho e tal. E aí um pouco antes eu mando geralmente. E aí, tá tudo certo? Como é que tá? Ela fala, já tá comendo, não sei o quê. Então assim, são alguns segundos, que eu ainda tinha alguns para atender, tava no meio, mas eu voltei um pouco para lá e depois voltei para cá. Isso dá uma energia. Isso muda tudo. Muda tudo, entendeu? E essa conexão, como você falou, e exatamente o tempo, que eu acho muito interessante colocar. E eu tenho falado muito sobre isso, para você ter uma ideia, eu estou desenvolvendo um treinamento em relação ao aproveitamento de tempo das pessoas. Uau. Sabe o que eu percebi? As pessoas adoecem e aí me procuram. Muitas vezes porque elas não conseguiram administrar o próprio tempo e ver como que aquele estresse chegou, como que ele vai sair. E aí eu comecei a ver que assim, eu posso ajudar ela antes de adoecer. Porque como psiquiatra eu sei ajudar na doença e eu acho que o profissional é fundamental nessa área. Mas se a gente consegue prevenir e falar um pouco antes, eu falei, pô, mas talvez eu mesmo tenha que falar antes. E aí quando eu comecei, eu falei, não, mas Flávio, você tem que falar com as pessoas antes. Mas que jeito? Como, né? Porque quando chega aqui eu já tô tá no consultório, Mas você tem que ir além do consultório. Eu falei, tá aqui então. Aí que entrou mídia, aí que entrou treinamento. Eu falei, caramba, agora eu tô entendendo. E aí as pessoas, antes de adoecerem, já estão conseguindo melhorar. E aí manejando melhor esse estresse. E aí, esse projeto, inclusive, tem a ver com isso, entendeu? A gente levar experiências e vivências, como você está falando, com as pessoas e você está dando várias dicas de como as pessoas podem já melhorar isso daí. Sem dúvida. E você sabe que quando a gente fala sobre aquela questão assim, que há muito mais alegria em dar do que em receber, porque é por uma questão simples. Tem a ocitocina, né, que é o hormônio do amor. Da ligação, né? Quando você faz... Isso gera muito mais ocitocina em você do que quem está recebendo. Não, as pessoas elas não estão mais investindo em surpreender as outras pessoas. Elas estão fazendo geralmente o básico. Então, por exemplo, olha, eu trabalho nessa empresa e eu estou aqui, eu não ganho para fazer aquilo, eu não ganho para fazer isso. As coisas não são assim. Exatamente. Faça além daquilo que as pessoas esperam que você faça. Porque quando você faz isso num ambiente, você faz em todos, porque a maneira como você faz uma coisa na vida você faz todas as como você faz todas as outras. Cara, eu ouvi essa frase tem pouco tempo e eu achei ela sensacional. Você começa a refletir, você fala, cara, é verdade. E aí você vê, se você tá fazendo as coisas, uma coisa meio mais ou menos, você olha para as outras e fala, cara, tá tudo mais ou menos. Você faz o exercício mais ou menos, você vai fazer as suas refeições mais ou menos. Eu preciso melhorar, e aí o que é interessante? Você começa a melhorar uma coisa, as outras coisas vão melhorando. Você vai aumentando a qualidade, vai aumentando a dedicação e com o mesmo tempo. Esse é o ponto. Todo mundo tem o mesmo tempo. Essa é a questão. E aí você vai colocando de maneira a transformar aquela situação. Até falando de transformação, eu queria te perguntar agora, já você falou do ponto que você faz, eu queria saber do método Escalada 120. Que a gente está falando de transformação. Fala um pouco disso aí que eu fiquei curioso na hora que eu vi lá. Verdade, que tá lá no Instagram. O que acontece? Eu sou apaixonado por sonho. Sou movido a sonhos, sou muito sonhador. Sempre tive muitos sonhos e sempre quis muito inspirar as pessoas em relação a isso, né? Legal. Eu escrevi um livro, eu trouxe um aqui para você. Aí sim. Trouxe um aqui pra vocês. A gente podia fazer isso daí, né? Todo convidado pode trazer um presente. Sabe o que faz isso? O Vilela no Inteligência Limitada, que é um podcast bacana. Mas assim, não é um presente qualquer, é um presente inútil. Ele faz isso, E aí, sei lá, você leva pra ele algo que você não tá usando. Tá. Entendeu? Algo que pra você não é mais útil.
Então é inútil no caso para Claro. você, mas para ele pode ser útil. útil. Então, por exemplo, o Thiago Nigro levou um cinto, o Geraldo Rufino levou um volante de caminhão. Nossa. Então, assim, entendeu? Foi uma brincadeira que Legal. vamos botar isso aí, vamos começar hoje com essa história, já que ele trouxe o presente. Mas o meu foi presente, o meu Não, foi... não, o seu é útil pra caramba, Eu tô pra mim e pra brincando. você, né? Eu tô brincando, mas olha só, o Escalada 120, o livro eu escrevi com uma motivação. É. Eu vivia e convivia, algumas delas eu ainda convivo, com muita gente sobrevivendo. Uhum. Gente, nós estamos no Brasil. Além de estar no Brasil, onde eu vivo, no estado de São Paulo, numa região riquíssima, É. com muitas A qualidade de vida é oportunidades. sensacional. Sensacional. Ninguém pode reclamar. Ninguém pode reclamar. Né? Eu conheço um haitiano que ele me contou do desastre de 2010, ele chegou em 2014 aqui no Brasil e tudo mais, e aí eu passei a entender o que era sobreviver, porque eu não sabia. É. E as pessoas... O que ele viveu foi. Exato. Eu trabalhei numa empresa há 2 anos e eu fui literalmente do Oiapoque ao Chuí, a 30 quilômetros do Uruguai do Sul, numa cidade do Rio Grande do Sul chamada Candiota, ao norte do Pará, ao extremo do Amapá, e de tanto que eu precisei viajar pelas minerações. Outro mundo, né? As pessoas que estão no estado de São Paulo acreditam que Brasil é o estado de São Paulo. Por exemplo, você sai de Goiânia, que é uma cidade linda, gigantesca, depois de 15 minutos de carro, você chega na primeira cidade que tem 5 mil habitantes. Nerópolis, por exemplo, 7 mil habitantes. Então, assim, você sai de Brasília tá ok, você sai de BH, chega numa cidade que tem 30 mil habitantes, que é Sabará, tudo grudado, diferente. De São Paulo você tem Guarulhos, que é gigante, você tem Campinas, que é São José dos Campos, que é gigante. Isso! Então as coisas não são assim. Então eu estava convivendo com essas pessoas em relação a quê? Que estavam sobrevivendo. O que é sobreviver? É você viver depois de uma ou seja, você viver depois de uma tragédia muito grande, de um terremoto muito grande, de uma coisa pesada muito grande, né? Eu já vivi um terremoto, já passei por um terremoto curto, mas é assustador. Aonde? No Chile. Caramba. 2015, estive lá, quando deu todos aqueles problemas que Cara, pararam. meus pais tinham uma viagem pro Chile e aí não foram por conta desse terremoto. 2014 a 2015, eu Foi estava essa no norte época do aí. Chile, exatamente, onde as pessoas tiveram que sair das cidades, eu estava a É, 150 quilômetros dessa cidade. bem... Viviam lá, assim, é assustador, mas enfim. Então, nós, na onde eu estava convivendo, não temos isso. A questão o que é? É fazer o que precisa ser feito. É. E eu escrevi esse livro chamado O que roubou seus sonhos. Não é quem roubou seus sonhos, é o que roubou seus sonhos. O que? Qual situação? E aí eu fui para as ruas. E quando eu digo ir para as ruas mesmo. Não foi um Google Forms, não foi um SurveyMonkey, nada disso. Prancheta e tudo mais. Fomos em 3 pessoas para a rua e nós entrevistamos 500 pessoas. Caramba. E Qual cidade? Jacareí e São José. E esses índices, tem parte deles no livro. Tá. E eu lembro que 78% das pessoas, elas diziam que os sonhos delas não realizavam, 78%, por dinheiro. E a minha primeira tese é que é o seguinte, que dinheiro não tem nada a ver com realização de sonhos. É chocante falar sobre isso. Porque você fala, como assim? Mas eu concordo. Dinheiro é a matéria para você realizar. Ok. Dinheiro é uma ferramenta. Exatamente. E aí o que eu fiz? Comecei a rabiscar. O livro saiu, nós lançamos o livro em dezembro de 17, e ele chama exatamente O que roubou seus sonhos. Depois disso, eu disse o seguinte, que as pessoas chegavam e falavam, Ivanito, ok, eu acho muito legal, e eu quero realizar meu sonho, como é que eu faço? Precisa ter um método para as pessoas. Então veio o método da escalada 120. Que não é um método motivador, tipo assim, não desista. Aqui essas não, coisas. fica à vontade. Que não é assim, Flávio. Aprendi com o Joel J, anotar as coisas no podcast. Anota tudo, ele faz os negocinhos, mostra tudo. Exatamente. Não é só assim, quando a gente fala de sonhos, não é assim, não desista dos seus sonhos. Por exemplo, nós temos que se ligar. Eu não posso fazer uma palestra na Somália, tem uma lista de coisas que eu quero ainda fazer. Quero muito ir para a África. Muito. Isso é um plano antigo, quero muito ir para lá. Mas dependendo de onde eu for, eu não posso chegar lá e falar assim, vocês não podem desistir do sonho. Aí tem a teoria de Maslow, né? Que fala da pirâmide de Maslow, que fala das necessidades. Aí o cara fala assim, sonho? Só se for aquele de comer, porque, poxa, não tô dizendo que é na África toda, mas dependendo tem de onde algumas você coisas mais básicas antes, né? Pô, eu não tenho água aqui, você vem falar de sonho, você vem falar de, né, enfim. Mas onde nós estamos, não. Então o que a gente fez? O que é o Escalada 120? Ele tem algumas etapas. Então ele não é um processo só motivador, dizendo o seguinte, vai, você consegue, frase de caminhão. Não pode ser.
tem que ser responsável com isso, porque isso E envolve... realista, né? Realista. Pé no chão, mas com a cabeça no alto. Então, o que a gente faz? O método, ele traz o seguinte. Primeiro, eu preciso tirar o meu sonho da nuvem, porque as pessoas falam que sonho é uma coisa muito distante que vai acontecer daqui 20 anos. É mentira. Um dos sonhos rápidos que eu quero contar que eu tinha 25 anos, eu falava assim, um dia eu quero palestrar fora do Brasil. Já dava aula na universidade, tudo mais com 25 anos. Eu falei, eu quero um dia palestrar fora do Brasil. Mas, poxa, fora do Brasil... Isso aí é pra quem já tá com cabelo branco, pra quem já é senhorzinho, não é mesmo assim? E no congresso. É o CEO, né, da empresa. E eu ainda exigia, Flávio. Eu falei o seguinte, eu quero que seja num congresso. Ok. Em 6 meses eu tava embarcando pra Venezuela. Venezuela é um país lindo, lindo. O que fizeram e tá acontecendo lá, não quero nem dizer. Tá. Lindo. Eu tive lá em 2008, palestrei no congresso em 2008, 2009. Depois palestrei na Colômbia, no outro congresso também em 2009. Sobre uns temas muito lindos, e foi um sonho que em 6 meses aconteceu. Por quê? Porque eu tirei ele das nuvens, eu tirei da minha frente aquilo que eu achava que não era para mim. Flávia, nós não conseguimos enxergar o que está além desse escritório, porque nós temos uma visão humana. Mas naquilo que eu acredito em Deus, naquilo que eu acredito, tem um caminho lindo construído lá fora. O que a gente precisa fazer? Primeiro acreditar e sair desse escritório, no sentido da metáfora de sair daquilo que nos tapa a visão. Então, o que acontece? A primeira fase do método, que é uma fase, eu tenho que tirar esse sonho da onde? Das nuvens e trazer para onde? Para cá? Não, trazer para cá. Eu preciso sentir ele. Então, eu tiro das nuvens e eu trago para o coração. Eu preciso sentir ele. Tem fases que a gente vive para que isso aconteça. Depois que eu tirei do coração, eu não consigo realizar ele ainda, porque ele está aqui, mas ele está vivo. Ele vem para cá. Aqui é a estratégia. Na escalada 120 tem uns 11 ou 12 formulários, que são fases que a pessoa passa nos formulários. Vai preenchendo e tal. Vai passando, vai vivendo, rabisca, volta, tem um método para isso. Depois que sai para cá, vem para cá. Então, eu tiro das nuvens, trago para o coração, trago para a mente para processar a estratégia, aí eu venho para a execução. Aí que as coisas acontecem. Quer ver um exemplo clássico? Porque se eu pular a etapa, se eu for para a mente direto não acontece? Eu gosto do exemplo da viagem. Vamos dizer, eu uso sempre esse exemplo. Vamos dizer que, Flávio, os seus avós são descendentes de italianos, espanhóis, por exemplo, de espanhóis. E Flávio tem um sonho, um dia eu quero visitar lá o vovô, porque tem um tio-avô na Espanha, e eu quero ir para lá e tudo mais o seguinte. Só que tá só lá na nuvem. Vamos dizer que hoje, Flávio tá por aí, recebe um dinheiro de herança, 20 mil reais, recebe um dinheiro de algo que estava parado em algum lugar, um imposto que foi recolhido e que agora vai ser devolvido, não sei. Você recebeu 20 mil reais. Se você só tivesse na estratégia, você não ia fazer. Por que você não ia fazer? Porque você ia demandar esse dinheiro para outra necessidade. Ou você ia consertar algo, ou trocar um veículo, ou investir no imóvel, alguma coisa, menos lá. O que faz a gente não desistir do sonho são as duas primeiras etapas. Eu buscar de lá e deixar vivo aqui. É isso daqui que faz com que a gente não realize. Só que também eu posso fazer até aqui e não seguir se eu não trabalhar aquilo que está aqui. E eu posso também não concretizar se eu não trabalhar aquilo que tem aqui. É muito interessante. Não, e é muito interessante você falar até do dinheiro, porque às vezes as pessoas falam que não tem dinheiro. E eu acho isso um pouco errado, porque às vezes as pessoas não têm prioridade. Perfeito. Você falou de veículo, as pessoas gastam dinheiros altíssimos em, às vezes, veículos e às vezes coisas que, assim, não vai trazer grandes resultados. Vai trazer talvez um conforto, que não é errado, mas às vezes ela fala assim, não, com isso eu não vou gastar, com aquilo eu vou. Então é a prioridade. Exato. Então, né, se você investe em coisas que vai te trazer resultado para sua vida, isso não né, acaba sendo uma prioridade diferente. Exato. E sabe, tem uma coisa quando a gente fala de dinheiro e para sonho, para ligado em tudo, que é muito interessante, que as pessoas, elas querem fazer coisas novas, continuando a fazer as coisas velhas que elas faziam. As pessoas, elas não se permitem mais viver períodos ou tempos de limitações. E de aprendizado. Eu não consigo chegar onde eu quero chegar se eu não limitar de algo. Por exemplo, eu gosto muito de jogar futebol, gosto muito de jogar vôlei, muito. E onde eu moro tem muita gente lá. E eles jogam voleibol toda segunda-feira e toda quarta-feira. Futebol toda terça e toda quinta. Eu vou uma vez na semana, eu escolho, e um dia que eu escolho. Eu tenho vontade de ir todos? Eu tenho. Mas eu quero escrever livros, eu quero ficar com o Breno, eu tenho os projetos que eu toco nas indústrias, as consultorias que eu faço. Então é o seguinte,
eu não posso querer uma vida de resultado sem deixar muitas vezes gostos que por um período eu preciso deixar. Sim. Querências que eu preciso deixar. Numa pesquisa que nós fizemos, nós temos um seminário de 2 dias que chama Meus Sonhos e o Dinheiro. Não é sobre investimento em nada, mas é como as pessoas lidam com isso, sabe? É para desmistificar e fazer com que elas sonhem. E a quantidade de dinheiro que as pessoas colocam de dinheiro com comida na rua, ou no selfie, ou pedindo, é uma coisa incrível da porcentagem. Mas por quê? Porque o gasto que as pessoas fazem com alimentação fora de casa. Fora de casa, que é um prazerzaço, é uma delícia. Mas as pessoas não medem, ou seja, então muitas pessoas não querem se abdicar de alguns prazeres por um período, não é para a vida toda, por um período, para que elas tenham resultados incríveis naquilo que elas querem fazer. E aí vive uma vida do quê? Medíocre. E eu amo falar sobre mediocridade. É um dos livros que tem na fila, mas ele está um pouquinho longe. Você tem 3 livros escritos já? 3 livros escritos. E vai sair mais aí para frente? Vai sair mais para frente. Tem um que deve acabar até dezembro e mais 2 até o primeiro semestre. Esse é meu plano. Cara, escrever livro é uma coisa muito bacana. Eu um dia quero escrever também. Como que foi para você essa virada? Vou escrever, você contou um pouco da história, né, do primeiro. Tá. Porque é um desafio, não é? Você escrever, publicar, não é uma coisa assim, vou escrever. Exatamente. Primeiro você precisa muito, e talvez eu vá passar pela escalada porque é uma natureza para mim, é entender que você e todas as pessoas que estão aqui, nós temos uma história. Nós temos experiências, nós vivemos coisas. Um livro, ele tem uma missão primeiro, que é de inspirar as pessoas. Depois tem outras missões. E depois você pode ganhar dinheiro com isso, mas isso tem que ser muito consequência. Primeiro, o seguinte, o que eu quero com isso? É a realização e eu quero que alguém ao ler seja transformado. O que ele vai fazer no outro, né? Exatamente. Qual é a transformação? Exatamente. Já começa esse processo aí, Flávio. E depois no caminho, e eu não sabia todas as etapas. Eu fui escrevendo, depois eu fui vendo. Tem o ISBN, que é o código, tem que estar na Academia Nacional, tem que estar inscrito na Academia, que é um cadastro, e você faz e em 2 dias está pronto. Entendi. Depois te gera o ISBN, depois tem as Você gráficas. dá o primeiro passo e vai aprendendo na estrada. As coisas vão aprendendo. Aí é o seguinte, o primeiro, Flávio, vamos dizer o seguinte, o primeiro consultório te permite mais erros. Sim. Te permite mais erros, é o primeiro. Ok, cometer os mesmos erros. O segundo é júnior, é infantilidade, é não querer você crescer. Vai aprendendo e aí vai ter outros erros, outros aprendizados. Não tem planejamento perfeito, mas não planejar já é garantia de fracasso. Não planejar já é garantia de fracasso. Então, o que eu fiz? Eu planejei, falei, nossa, tem um tal do código de barra, tem isso, aquilo. Eu fui aprendendo. Então, a gente vai fazendo. O mais dolorido do escrever livro é a disciplina. Então, é você traçar uma disciplina. Que horas que é melhor para eu escrever? E eu não consigo escrever à noite. Eu posso escrever à noite, mas o esforço que eu vou ter que fazer, Flávio, é gigantesco. A produtividade é menor. É menor. Eu vou ter que escrever, eu vou ter que fazer um esforço adicional. E eu gosto de desacelerar. Tem pessoas que gostam de acelerar. Cada ser humano é de um jeito. Ser humano é de um jeito. Então eu prefiro escrever de manhã no avião. Eu escrevo demais. Demais. O meu primeiro livro eu demorei 1 ano para escrever. 1 ano. O segundo eu escrevi em 3 meses. Nesse intervalo de 3 meses, eu fiz uma viagem para os Estados Unidos, 9 horas de voo. Eu escrevi umas 6 horas na ida, umas 6 horas na volta, descansei bem, e lá não consegui escrever nada. E quando eu voltei, eu fiz uma viagem para Israel. Eu estava com 5 pessoas, nós fizemos uma peregrinação lá pelos caminhos de Jesus em Israel, em 2008, que foi a viagem, eu já viajei em mais de 13 países. É o país que mais me encantou pela experiência que eu vivi. Cara, eu já ouvi isso de Israel de muita gente. Vamos falar sobre isso se você quiser. De muita gente, porque dizem que é uma experiência incrível, né? Incrível. O ambiente, a energia do local. Não tem como explicar o que você vive lá. O Thiago Brunet, ele faz uma expedição lá, porque ele já é famosíssimo, né? Mas ele todo ano leva uma galera lá, ele já foi, sei lá, mais de 30 vezes. E ele faz toda essa peregrinação e ele conta, porque né, ele estudou muito, teologia, não sei o quê. Ele conta toda a história no local que a história aconteceu. A gente vive lá. E aí eu falei, cara, que experiência. A gente lê uma passagem bíblica e fala, ninguém consegue assegurar lá, porque Israel foi destruída e construída 17 vezes. Não, então assim, mas assim, a gente chega no lugar e fala, foi aqui, ó. Foi aqui que aconteceu. É muito legal, é uma experiência. Então, escrevi muitas horas
nesses voos. E tava com 5 amigos e eu disse pra eles, e eu amo conversar, amo estar com as pessoas. Entendi. Por isso que a gente se deu bem já de primeiros contatos. Exatamente, é que tá fluindo. Mas eu falei pra eles, olha, eu preciso do voo, vocês não falem comigo. Porque eu gosto de música, eu boto uma música de LD de lado e eu vou. Tanto é que os 2 primeiros, eu escrevia tudo à mão primeiro, pra depois passar. Era o meu processo, o processo ele vai refinando. Seu, Agora não, agora eu já escrevo, depois eu leio de novo, você vai criando um método para isso. O caminho se faz caminhando. Exatamente. Ó, falar em conversa, às vezes a gente tem aqui perguntas. Tem hoje, Lucas? Temos. A gente tem uma pergunta da Alessandra aqui, que ela fala assim, tenho me deparado com muitas pessoas que dependem de mim e precisam da minha ajuda no dia a dia. Como que eu faço para me reabastecer para conseguir dar conta de ajudá-las? E como entender também os limites? Ó, uma pergunta interessante, hein? Nossa, mãe, como é que eu faço para ajudar todo mundo? Primeiro, eu vou aqui e a gente vai junto aqui. Vamos embora. Tá bem, Flávio? É a Alessandra, né? Primeiro é o seguinte, né? Quero falar para a Alessandra, mas vou dizer aqui no nosso papo que nós não conseguimos fazer tudo aquilo que nós pensamos na velocidade que nós queremos. Boa. Só que nós temos que ter uma atenção. Tem pessoas que precisam de ajuda, Alessandra, e tem pessoas que precisam de empurrões. São 2 questões diferentes. Muitas vezes você precisa esticar o braço e muitas vezes a sua maior ajuda é um não. Com dinheiro é assim. Com dinheiro é assim. Por exemplo, alguém chega, você sabe que alguém, né? Eu tenho um case assim, de uma pessoa próxima da minha família, que falou, Ivanilton, olha, tô vendo uma situação assim, não consigo sair patinando, e preciso de um valor X. Não era um valor baixo, mas não era nem um valor tão extremo, eram R$1.800. Eu disse à pessoa o seguinte, eu posso fazer algo que eu acho que vai ser mais interessante. Você vem aqui na minha casa e a gente vai sentar, nós vamos entender tudo que tá para trás, a gente zera, eu me proponho a zerar tudo que você tem de pendência e criar um plano para você. E aí, muito obrigado. Então tem pessoas que elas querem ficar dependentes de você. E isso é um problema, que vai te sugar muitas coisas. Sempre, né? Então você vai ter que saber dosar exatamente isso que é. Mas não há ninguém que não consiga ajudar alguém se primeiro não tiver abastecido. Ninguém dá o que não tem. Ninguém dá o que não tem. Então você precisa ter o seu processo, a sua conexão espiritual. Minha conexão é com Deus. Eu tenho meu processo diário da minha conexão com Deus, a minha conexão comigo mesmo. Eu gosto de falar, gosto de estar com as pessoas. Tem momentos que eu gosto de ficar somente... Isso é um processo para mim. Então, se eu não abasteço, eu acabo entregando coisas ao vento. Eu preciso ter esse processo de abastecimento, né, Flávio? Cara, você tocou exatamente no ponto que eu estava pensando, que eu falo muitas vezes, as pessoas só conseguem entregar aquilo que elas têm. Aí eu dou um exemplo, que você falou do dinheiro. Alguém já pediu dinheiro para mendigo? É verdade. Por quê? Ninguém pede dinheiro para mendigo, porque você já pressupõe que ele não tem. Que ele não tem. Pode até ter, mas geralmente ele não tem, porque ele está pedindo. Então você até pode ajudar ele, mas então quando as pessoas querem ajudar os outros, você tem que entregar aquilo que você tem. E aí, como ela falou, mas como eu faço para entregar aquilo que me pedem? Às vezes você não vai entregar, porque você não tem. Então você tem que comunicar o que você tem. Olha, hoje para você eu tenho isso. Ah, você pode me ajudar com aquilo? Não, hoje eu não posso te ajudar com aquilo, porque eu não tenho. Então muitas pessoas se sobrecarregam porque querem atender várias demandas suas e dos outros, porque não dimensionam corretamente, como você falou no começo. Elas vão ficar estressadas e no final das contas elas vão acabar no meu consultório. E eu estou tentando falar isso. Olha, não acabem no meu consultório. Façam as mudanças antes disso, porque daí a gente consegue equilibrar melhor todo esse dia a dia, entendeu? E eu quero, inclusive, já aproveitar essa pergunta e sobre muito do que a gente tem falado aqui e saber de você. Dá para ter uma vida equilibrada hoje em dia? Olha, nós só vamos conseguir... Primeiro que sim, que é possível. Imagina, a vida é algo de mais precioso que a gente ganhou. Nós não podemos... Às vezes as pessoas se esquecem que esse sim é tão óbvio, né? Exato. E elas acreditam. E tem pessoas que trazem uma fala seguinte... Vida é sofrimento, viver é isso, viver é aquilo. Esses dias, Flávio, eu tomei a 2ª dose da vacina, foi semana passada. E logo depois fiquei um pouquinho assim, resfriadinho, esperei o dia certo, fiz o teste de Covid, não tinha nada, não tive. E depois me informou, o médico informou, falou assim, ó, tendo sintoma fraquinho, foi em decorrência da vacina e tudo mais. E nesse dia eu fiz uma reflexão, falei assim, nossa, é tão raro eu ficar
enfermo, né, doente, ou com resfriado, ou que seja assim. E eu fiz essa comparação. Eu falei, a nossa vida, ela traz alguns resfriados, ela traz algumas doenças crônicas, mas se você pegar o extrato da sua vida, você tem infinitamente, muito mais momentos que são incríveis do que são pequenos. Qual é a grande questão? Onde que você dá o foco? Né? Naquilo que não é tão interessante. Então, o que acontece? Nós temos que entender que eu mereço uma vida de felicidade. Felicidade não é ausência de problema. Não. Quando você tem... Se você não quer ter problema, continue menino. Continue menina. Ou seja, impossível. Você vai crescer. Você pode não saber lidar com as coisas, mas você vai crescer, os problemas vão chegar. Então é o seguinte, se você quer ter uma vida equilibrada, entenda que primeiro você é merecedor, merecedora de uma felicidade. Felicidade não é ausência do problema. Então a primeira coisa que preciso, o que é autoconsciência. Eu preciso assumir as dores que me chegaram ao longo da vida. Autorresponsabilidade também. Autorresponsabilidade, essa é a palavra. Foi perfeito. Autorresponsabilidade. Primeira coisa é essa. Segunda coisa, encarar. Não fuja daquilo que eu preciso encarar. Não fuja daquilo que eu preciso encarar. Essa para mim é chave. E aí, o ponto principal qual é? É entender que eu preciso me abastecer. Que eu vou ter dias de emergência. Eu digo assim, tem dias que eu estou assim, Flávio, e que eu falo assim, não vejo a hora de eu dormir. Mas por quê? Porque eu sei que a hora que eu estiver lá, aquele dia se foi e o novo dia está chegando para mim. Eu tenho isso muitas vezes, né? E aí sabe o que acontece? Show de bola, é renovação da energia. Da energia, e aí sabe o que acontece? As pessoas, elas estão dedicadas a isso. Então elas acordam, as pessoas acordam, Flávio, elas acordam vendo WhatsApp, vendo Instagram. Eu não me dou esse direito, eu não posso. Dá um tempinho, né? Cara, dá um tempo, toma tua água, Você sabe que agora a psiquiatria já está classificando e estudando os vícios de internet. Porque a gente começou a falar disso nos congressos, sei lá, uns 3, 4 anos, começou a aparecer. E aí não é um diagnóstico, não é uma doença, mas a psiquiatria ela vai de acordo com a sociedade, né? Os códigos vão mudando, inclusive, é interessante isso aí. E já estamos conversando isso, a gente vai ter que dar um código para isso aí, porque tem tanta gente com esse problema, que aí entra critério, diagnóstico, tratamento, abordagem, enfim, aí entra toda a ciência para isso. Você já deve ter caso desse. Que eu já tenho. Imagino. E casos também, sabe do qual? Você manda uma mensagem para a pessoa às 9h30. Quando dá 10h30, as primeiras linhas de resposta da pessoa, poxa, desculpa, não estava vendo. Ei, se fosse urgente eu ligava, tá tudo certo. Faz 1 hora que eu mandei uma mensagem, fica tranquilo. E por isso, porque as pessoas elas não estão se abastecendo. Tudo é de dentro para fora. E outra Nada coisa, de fora para dentro. Rede social é bom, mas com equilíbrio. Tudo na vida. Tudo na vida precisa de um equilíbrio. Dinheiro precisa de um equilíbrio. Exatamente. Férias precisa de um equilíbrio. Exatamente. Tem pessoas que falam assim, se eu ganhasse tantos milhões, eu não ia trabalhar mais. Eu ia continuar trabalhando normal. Grandes milionários trabalham. Fazem as coisas diferentes. Não ficam de férias na praia. Eu ia escolher o que fazer. Aí você escolhe mais. Escolher mais. Hoje eu já escolhi muitas coisas. Eu escolhi mais, exatamente, né? Então acho que dá para ter uma vida equilibrada assim. A grande questão primeira é o seguinte. Sentimento de pertencimento, de merecimento. Junto com isso, a autorresponsabilidade. Terceira coisa é o que eu estou fazendo para não sentir que está tudo tão equilibrado e bom. Querem ver um detalhe? A convivência, 2. Relacionamento. Né? Eu sempre vou querer que a minha esposa mude primeiro. Por quê? Eu faço periodicamente. Ellen, pego a caneta e falo o seguinte. Hoje a gente já ri, porque isso é natural, né? Da manhã convivência, mas o que não tá legal? Hoje, raramente a pergunta rola assim. Quando acontece, ela já coloca, já pontua tudo mais. Por quê? Porque eu fico esperando que o outro tenha uma bola de cristal. Aí eu falo para 10 pessoas fora que meu casamento não tá legal, mas eu não falo para ela que aquilo que ela falou para mim ou fez para mim não foi interessante. O que é? As pessoas... A autorresponsabilidade. As pessoas estão fugindo daquilo que elas precisam encarar. As pessoas não estão se abastecendo como deveriam. Pô, show de bola, Ivanilton. Eu gostei muito aqui do papo, foi muito bacana. Acho que vai ser muito enriquecedor aqui para quem está assistindo. Bacana. E assim, falando em redes, né? Como que o pessoal te acha nas redes? No Instagram, que você tem lá um trabalho muito bacana. Exatamente. No Instagram, Ivanilton Lopes Oficial. Exatamente esse daí. Eu fiz durante 9 meses, todos os dias, um projeto chamado Projeto Farol. Era 7h da manhã. Ele tinha um propósito e ele terminou esse propósito em julho.
e eu peguei uma ramificação dele. Então, toda segunda-feira, às 21h07, às 9h07 da noite. Poxa, mas é tarde, Ivanilton, as pessoas me falaram no começo, né? Eu falo, não, pelo seguinte, 9h07 é o seu momento de conexão. Você chega, cuida de filho, arruma, faz o que você tem que fazer. Ali é para você se abastecer. Eu e minha esposa fazemos um farol que chama Farol Devocional. Show de bola. É 1 hora. E quero convidar todo mundo aqui. Demorou, Ivanilton. Muito Tá obrigado, cara, pela presença. Foi muito massa. E aí a gente vai deixar também na descrição aqui todas as redes. Vamos deixar aqui todas as informações necessárias para vocês. Então, muito obrigado e até o próximo episódio. Tchau.